Um balão meteorológico sobe verticalmente a partir de um ponto A do solo, plano e horizontal. A 20 metros de altura, o balão é visto de um ponto B do chão sob um ângulo de 30 graus com o solo. E pouco depois, é visto do mesmo ponto B sob um ângulo de 60 graus. Calcule a altura em que estava o balão quando foi visto sob o ângulo de 60 graus. Neste problema, é imprescindível a representação gráfica para resolvê-lo. Então, acompanhe comigo a representação gráfica. Temos um balão meteorológico que sobe verticalmente a partir de um ponto A. Esse ponto A está no solo, plano e horizontal. Então, vou representar aqui o meu ponto A, que está aqui no solo, e o balão vai subir verticalmente. Prosseguindo, diz que a 20 metros de altura, o balão é visto do ponto B no chão sob um ângulo de 30 graus. Então, no solo, haverá um ponto B em que é possível avistar o balão a um ângulo de 30 graus. Além disso, a altura do balão nesse primeiro momento é de 20 metros. E pouco depois é visto do mesmo ponto B sob um ângulo de 60 graus. Então, se o ângulo aumentou, significa dizer que o balão está mais alto. O balão subiu mais um pouco. Então, vamos fazer a segunda representação com o balão agora mais alto. Então, ponto A é o mesmo e o ponto B é o mesmo. Note que o balão agora está mais alto. Não sabemos quanto mais alto. Então, dizemos que ele estava a 20 metros de altura e subiu mais x metros. Com essa representação feita, já é possível resolver o nosso problema. Veja que temos aqui dois triângulos retângulos. E para resolver esse problema, vamos utilizar as razões trigonométricas do triângulo retângulo. E só lembrando para vocês, temos a relação seno, a relação cosseno, e a relação tangente. As razões trigonométricas vão levar sempre em consideração um arco de referência, um ângulo de referência. Nesse caso, é esse ângulo que eu estou pintando aqui. Esse ângulo de 30 graus e esse ângulo de 60 graus. Percebo que os meus dois triângulos têm o lado AB, o segmento de reta que vai de A até B, em comum. Esse segmento de reta AB é igual a esse segmento de reta AB. E, analisando o primeiro triângulo retângulo, vejo que é possível determinar quem é a medida do lado AB utilizando a relação tangente de 30 graus, que, por sua vez, vai ser igual ao cateto oposto. Veja, oposto a 30 graus é o que está do outro lado. Oposto a 30 graus é o 20, dividido pelo cateto adjacente ou cateto vizinho, que está ao lado, está aqui ao lado. Por que não o de cima? Porque o de cima é o que chamamos de hipotenusa. Então, lado AB. Lembrando que a tangente de 30 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 3, que vai ser igual a 20 dividido pelo segmento de reta AB, que é o que queremos descobrir.
Fazendo a multiplicação de meios por extremos, nós temos que o lado AB vai ser igual a 3 vezes 20, que dá 60, dividido por raiz quadrada de 3. Nessa etapa, fazemos a racionalização de denominadores, multiplicando numerador e denominador por raiz quadrada de 3. Logo, teremos 60 raiz quadrada de 3 dividido por 3. E, para encontrar finalmente o lado que vai de A até B, dividimos 60 por 3, que é igual a 20 raiz quadrada de 3. O lado AB é igual a 20 raiz quadrada de 3. Então, para eu ganhar tempo, eu já vou substituir aqui no meu segundo triângulo retângulo. O lado AB é 20 raiz quadrada de 3. Analisando o segundo triângulo, percebemos que temos o cateto oposto e o cateto adjacente, ou vizinho. Logo, para descobrir a altura do balão, lembrando, a altura do balão é 20 mais x, utilizamos a relação tangente mais uma vez, só que agora a tangente de 60 graus, que será igual ao cateto oposto, 20 mais x, dividido pelo cateto adjacente, 20 raiz quadrada de 3. Vamos lembrar que tangente de 60 graus é igual a raiz quadrada de 3. Substituindo na minha equação, ficamos raiz quadrada de 3, que é igual a 20 mais x, dividido por 20 raiz quadrada de 3. E aqui de novo, multiplicamos o produto dos meios com os extremos. 20 que multiplica a raiz quadrada de 3 fica 20 raiz quadrada de 9, que vai ser igual a 20 mais x. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, reescrevendo, teremos 20 que multiplica 3, que vai ser igual a 20 mais x. Fazendo as contas, 20 vezes 3 dá 60. Esse 20 vou passar para o outro membro, ele vem menos 20, que vai ser igual a x. Finalmente, encontramos o valor de x, que vai ser igual a 60 menos 20, que é 40. Só uma observação importante. Este valor não é a altura do balão. Esse valor foi só o acréscimo da sua altura. Volta aqui para a minha representação 2. Veja que a minha representação gráfica do balão aqui, ó, a altura do balão foi de 20 metros, mais um acréscimo que nós não sabíamos. E com esses cálculos, utilizando as razões trigonométricas, descobrimos que o acréscimo, vou até apagar aqui, o acréscimo foram de 40 metros. Logo, a altura do balão é igual a 60 metros. Um, dois, três, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. De novo, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. A tangente agora, galera, é um pouquinho diferente, mas vem comigo, é só fazer assim, olha só. Raiz de 3 vem sobre o 3, 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3, 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3, 1, raiz de 3. Demorou, galera.